deles, e que tudo que o Senhor quiser falar ao nosso coração, nós possamos, além de escutar, também praticar. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um que está aqui e que nós possamos sair dessa transmissão de uma maneira diferente. Em nome de Jesus. Amém. 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 Primeiro, boa tarde para todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, dando saúde em primeiro lugar, né? Nós estamos num tempo precisando de muita saúde, primeiro para lidar com o mal que está da porta para fora, e segundo, para lidar com as inquietações de dentro de nós, né? Então, que nós possamos estar debaixo dessa saúde do Senhor aí, tanto espiritual quanto emocional. Já quero falar aqui que eu tenho que tomar cuidado com as minhas emoções, porque eu não lido muito bem com elogios, né? A gente se envaidece. Quando o Jones começa a falar aí, a vaidade grita. Acho que é uma primeira lição que a gente precisa colocar em prática todos os dias, que nós estamos perdendo o hábito de ser honrado pelas pessoas, né? As pessoas de caráter, a palavra de Deus, ela já mostra que nós precisamos compartilhar da honra. Quando você tem alguém que você admira ou respeita, que você possa, a melhor forma da gente retribuir é poder dizer para outra pessoa o quanto ela é importante e a contribuição que ela faz nas nossas vidas todos os dias, né? Então, eu acredito que a palavra de Deus já nos ensina isso. Se você vê o ministério do apóstolo Paulo, o tempo todo, ele organiza as ideias dos seus discípulos, né? Falando da importância da dedicação ao reino. Quando você lê as cartas direcionadas a Timóteo, quando você vê as cartas direcionadas a Tito, você começa a aprender um pouco do como é o equilíbrio no mundo espiritual e como um cidadão do reino dos céus ele deve se comportar, né? Então, primeiro eu quero já agradecer ao Jones aí pelo convite, pelos elogios à minha Raquel aqui. A gente não sabe se é digno disso tudo, mas estou muito feliz de estar com vocês aqui. Eu espero que essa tarde ela seja realmente de contribuição, né? Nós estamos, quando o Zuckerberg criou lá no Facebook o compartilhar, né, o curtir, nós precisamos sempre trazer isso para a nossa realidade espiritual, né? Então, qualquer conversa hoje, tirando as futilidades, ela precisa ter algo que vá se tornar algo tão bom para nós, para a gente poder compartilhar e passar para frente. Eu posso dizer aqui com muito carinho que eu sei que uma conversa como essa, dando a devida consideração, daqui a alguns anos, eu tenho uma filha de 11 e de 8 anos, né? E um dia eu vou sentar com elas já jovens, talvez na idade de vocês, e vou poder falar com elas que eu tive o privilégio na minha geração poder compartilhar com a geração seguinte, que é de vocês, conhecimento, troca de experiência. Eu espero que isso elas reproduzam para os filhos e para os netos delas, né? Eu não sei se vou conseguir ver os bisnetos, mas os netos eu espero que eu consiga. e poder vê-las falando isso para os filhos, né? Eu espero que vocês também tenham a oportunidade de falar que na geração de vocês, em meio a uma pandemia, onde todos nosso contato era virtual, nós estávamos compartilhando do reino de Deus por meio de boas conversas como essa que a gente vai ter hoje. Eu vou deixar a minha esposa, a pastora Raquel, hoje, eu vou deixar ela falar mais, eu garanto isso, porque da outra vez eu falei bastante e ela não pôde estar com a gente, né? Mas eu quero deixar ela se apresentar e se ela quiser já introduzir, conversar um pouco, e eu vou só agregando, tá bom? Deus abençoe, vamos juntos. Meio difícil isso acontecer, o Cid não falar, hein? Vocês vão, durante a nossa conversa, vocês vão ver que é meio complicado o negócio aqui. Oi, gente, que alegria poder estar aqui com vocês, viu? De tão longe, né? Deus, ele nesse momento, ele traz essa oportunidade da gente se conhecer. Em breve aí, quando nós pudermos viajar, dá um clique no Rio, no interior do Rio, a cidade de Volta Redonda, vem conhecer a rampa. A gente espera também dar um pulinho aí, né? Um pulinho aí em Laranjeiras, para conhecer vocês, essa igreja maravilhosa, pastor Cezinha, ele é um
um pastor que é inspiração para nós aqui, já esteve conosco aqui em Volta Redonda. E o Jones, a gente tem essa amizade legal aí de realmente conectar a liderança do Brasil através do GKPN. Eu acho que é um projeto de Deus para este tempo, né? Eu falo que o doutor Elias, ele é o Paulo da nossa geração, né? Que veio conectar as igrejas. E uma honra poder estar aqui com vocês, tá? A gente está aqui. Jones, mostra aí como é que vai ser o andamento para a gente poder ir conversando, como que vai ser para a gente... depois eu sei que vai ter as perguntas no final, né? Mas como que você planejou? Como Aqui, que ó, você... Deixou por nossa conta. Eu acho que dá para vocês ficar bem à vontade ali para a gente dividir aí, fazer uma meia hora de ministração aí. O que você acha? Vocês vão falando e daí ao final aí a gente abre para perguntas e se surgir algum outro tema aí pertinente, a gente embala em mais uma meia horinha. O que você acha? Para nós tá tranquilo. Tranquilo. O meu compromisso é só cortar a grama aqui de casa depois, mas o resto tá tudo certo. Fique à vontade aí, gente. Tá joia. Obrigada, Jones. Bom, olha, eu sou pastora, eu vou falar um pouquinho, depois o Cid fala mais um pouquinho, mas a gente vai dividir aqui, como nós vamos falar sobre questão emocional, né? Então, nós vamos dividir aqui. Eu vou falar um pouquinho da parte prática, né, da parte clínica, mas dentro da palavra de Deus, claro. Depois o Cid vem com uma palavra e no final a gente vai e abre para as perguntas, tudo bem? Bom, além de pastora, já há 16 anos, eu sou formada em psicanálise clínica, né? Estou fazendo agora mais uma faculdade em gestão de pessoas e recursos humanos. A gente não pode parar de estudar, tá bom? A gente sempre tem que estar antenado aí nas atualidades, formatando o cérebro, porque cada geração que vem é um desafio para a gente poder ali estar alimentando a igreja com a palavra de Deus e, claro, estar por dentro do que o mundo hoje está vivendo, né? Então, eu hoje sou psicanalista também, atuo na área de clínica, eu faço os meus atendimentos terapêuticos e agora, mais ainda, tem aumentado os atendimentos dentro da faixa etária da adolescência e da juventude, né? A gente pega aí, a minha paciente mais nova tem 12 anos, a Maria Alice, e a gente vai fazendo atendimentos, algumas pessoas mais adultas, assim, mulheres casadas, homens casados procuram, mas eu decidi me especializar na adolescência e na juventude. E hoje, na nossa atualidade, né, dentro desse quadro social, econômico, mundialmente falando, tem um fator aí que está comprometendo a humanidade. A gente vê uma crise política, a gente vê uma crise econômica absurda, uma crise social, uma crise na saúde, né? Hoje a pandemia ela veio revolucionar, mudar, transformar, seja lá qual palavra a gente vai usar agora, mas a nossa sociedade ela não é mais a mesma. Ela não tem como permanecer do que nós éramos antes da pandemia. Então, tudo mudou. A forma de cultuar ao Senhor tem mudado, a forma que as pessoas estão se socializando está mudando. Hoje você se socializa virtualmente, a gente está aqui de extremo a extremo do Brasil, né? Graças a Deus por isso, isso é muito bom. E no quesito emocional, psicológico, o ser humano ele teve uma mudança drástica. A gente já vinha aí um crescimento absurdo com relação a doenças psicossomáticas, chamadas doenças emocionais, a distúrbios mentais. A saúde mental hoje, ela está gritante. E o que eu mais estou assustada e que a gente precisa se alertar e cuidar
que tem crescido entre os cristãos. Especificamente, vamos pegar aqui o nosso público, né? Claro que eu, o Cid e o Jones, a gente nos coloca dentro desse parâmetro, porque somos muito jovens, tem aumentado muito no público, na juventude cristã. Né? Por quê? Porque às vezes a gente se pega em indagações, em questionamentos, de parar assim, poxa, mas eu vivo a palavra, eu pratico a palavra, e por que eu estou passando por problemas emocionais? Por que eu estou tendo crise de ansiedade? Por que eu estou tendo crise de pânico? Por que eu estou com depressão? Por que eu estou me cortando? Por que eu estou automutilando? Por quê? Por que às vezes eu tenho pensamentos suicidas? Por que em alguns momentos eu me pego num momento de solidão, com pensamentos destrutivos? Isso é devido à bagagem emocional que a gente carrega. E às vezes a gente entra em crise de achar que o cristão ele não pode passar por isso. De primeiro momento eu vou explicar para vocês dentro da palavra, mas também dentro do que a ciência diz a respeito da formação do homem. Né? Deus, no momento que ele estava criando Adão, no momento que estava ali Pai, Filho e Espírito Santo criando o homem, ele teve o maior cuidado possível de criar o homem em 3 partes, em 3 fases. Isso, na teologia, a gente chama de tricotomia, né? Que é o homem dividido no corpo, na alma e no espírito. Então, para você ter ciência disso e saber e entender por que nós, cristãos, passamos por problemas emocionais, é devido a essa divisão corpo, alma e espírito. O corpo é o corpo físico, né? O que hoje a gente vê a parte física. A alma, o que é alma? São sentimentos, as emoções, os pensamentos, os desejos, as vontades. Isso é alma, é a psique. E o espírito é aquilo que Deus, ao formar o homem, ele soprou nas nossas narinas, e no sopro de Deus, ele soprou o Espírito Santo, né? Foi logo ali a ação do Espírito Santo, porque quando Deus cria o homem, ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quem estava com Deus ali, né? Ele não disse assim, eu faço o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Ele disse, façamos. Então, estava com ele ali Jesus e o Espírito Santo. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo é a eternidade. Eles já existem antes mesmo da criação de todas as coisas. Então, naquele momento ali, que Deus ele cria o homem, ele, com o sopro, com o ruache, a ação do Espírito Santo veio sobre o homem, né? Então, o nosso espírito hoje é esse ruache, é o canal de comunicação com Deus, é onde eu tenho a minha liberdade de cultuar ao Senhor mediante a imagem e semelhança que eu tenho a Ele, que é através do Espírito. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Não é nada físico, tá? E muito menos não é nada no nível da alma. Nós somos imagem e semelhança de Deus no nível espírito. É ali que é a parte fundamental de Deus na criação do homem. Então, quando Deus ele cria o homem e ele divide nessas 3 partes, hoje a gente tem uma noção muito maior disso tudo, né? O teu corpo, ele sofre algumas ações daquilo que a alma está atribulada, oprimida, sofrendo. E o espírito, ele é esse canal de comunicação com Deus. Então, primeira partezinha aqui para a gente entender, Deus te criou dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito, ok? Então, hoje, a gente vê esse crescimento aí de pessoas desenvolvendo transtornos psíquicos. Aí vamos pegar os cristãos
com transtornos psíquicos. Por quê? Porque a ação está direcionada no nível da alma, da psique, entenderam? A nível do que acontece dentro de nós. E aí, o seu corpo, ele começa a sofrer as ações da alma. Ele começa a sofrer consequências do que acontece no seu interior. E nisso hoje, devido ao crescimento, à evolução, devido à tecnologia, nós somos surpreendidos com cristãos passando por problemas de saúde mental. Saúde mental, aquilo que abala, aquilo que atinge a nossa mente. Um versículo muito conhecido que está lá em Romanos, né, que o apóstolo Paulo ele escreveu para a igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, que nós não devemos nos conformar com este século, com este mundo, mas nós devemos transformar ele através da renovação da nossa mente. Porque esse é um versículo chave para a gente poder entender por que nós cristãos passamos por problemas emocionais. Aí eu faço uma pergunta para você e você vai me responder assim ou assim, tá bom? Se você acredita que um cristão ele pode ter problemas emocionais, você vai fazer assim. Se você acredita que não, você faz assim, tá bom? Então a pergunta é: você acredita que o cristão ele pode ter doenças emocionais? Responde para mim. Fala. O Júlio respondeu assim, é o que? Mais ou menos, Júlio? Tá assim, ó. E por que você acredita nisso? Não precisa responder. Por que você acredita que hoje o cristão pode passar por esses tipos de problema? Ansiedade, pânico, depressão, suicídio, transtornos. Vamos pegar aqui um bem comum, que é muito comum na adolescência, que é o borderline, que é a automutilação, que a pessoa ela se corta. Por que ela se corta? Porque a dor que ela está por dentro, na alma, a dor psicológica, a dor emocional, é tão grande que, ao se cortar, ao causar uma dor física, ela transpõe a dor emocional para o corpo, entende? Então, hoje a gente vê esse crescimento e muitos falam que nós estamos vivendo numa geração muito fragilizada. E, no meu entendimento, eu vejo que não é a questão da geração fragilizada, mas é uma consequência da falta de cuidado, do zelo da minha geração, da geração dos meus pais, das gerações anteriores, que tudo foi se fragmentando. Um dos problemas mais comuns que levam um adolescente, que levam um jovem a sofrer por doenças emocionais é o fator familiar. Então, tudo começa aonde? Dentro de casa. Eu gosto muito de um livro, e eu falo que esse livro é a minha Bíblia. Muitos pedem emprestado e eu não empresto, porque é um livro que não é um livro que você lê de capa a capa, é um livro que você sempre vai consultando ele, e é um livro de estudo, é um livro muito científico. Chama O Cérebro do Adolescente. E nesse livro, essa neurocientista, ela escreve que, e é comprovado cientificamente, que o cérebro do adolescente, ele não é 100% formado. O cérebro esse aqui, ó, tá? Se vocês quiserem saber, Johnny, se você quiser conhecer um pouquinho da cabeça dessa nova geração, dessa garotada, ó, tá aí para vocês. É um pouco chatinho, tem muita linguagem técnica, mas assim, cara, é um livro fantástico. O autor é? Doutora, porque tá ao contrário. Doutora Frances E.
Jensen. França. Tá ao contrário, né? Depois a gente Não, tá manda a certo. foto para você. Tá certinho Pegou? aqui. Eles, Tá meio longe ali. Tá longe? Legal, obrigado. Aí. Então, aqui, os neurocientistas, neurologistas, psicólogos, toda psiquiatras, todos esses profissionais dentro da parte da neurociência, que já vem estudando há muitos anos a questão do cérebro, eles concluíram que o cérebro humano ele alcança a sua formação 100%, a maturidade dele, entre os 21 aos 25 anos de idade. Por isso que muitos falam aí a questão da maioridade é com 21 anos de idade, né? É por causa dessa formação. Os neurotransmissores, os hormônios, toda aquela formação neurológica do cérebro, ela só alcança 100% dela até os 25 anos de idade. Então, hoje, um adolescente, ele não consegue ter dimensão e noção da consequência dos seus atos, tá? Isso justifica muito algumas atitudes que um adolescente possa ter, que são atitudes extremistas. Não só o adolescente, mas o jovem que já está dos 20 aos 25 anos de idade. Então, é uma fase muito delicada nessa questão da formação, né, dele como ser humano. E aí, a gente pega uma criança que já está entrando na sua pré-adolescência, e dos 10 aos 19 anos, começa a sofrer muitas transformações no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto social, e isso tudo influencia no seu comportamento e na sua saúde mental. Vamos dar uma respirada aqui, né? Muita coisa. Mas a gente vai compreender hoje o que está assolando essa geração, e principalmente nesse momento de pandemia, que o caso cresceu absurdamente em 145%. Aumentou os casos de saúde, de doenças emocionais entre os jovens. É muito assustador. Então, nessas perspectivas de fatores social, emocional, familiar e o físico contribui muito para um adolescente, para um jovem desenvolver transtornos psíquicos. Aí eu faço uma perguntinha para você. Nesse momento de pandemia, de isolamento, onde a gente precisa ficar dentro de casa, como está o seu relacionamento com a sua família, com aqueles que você tem que conviver a maior parte do tempo? Porque antes você ia para a escola, você ia para a faculdade, você tinha pouco do seu tempo dedicado à sua família. E hoje a gente está tendo que ficar dentro de casa. E nessas questões de desenvolver transtornos psíquicos, do adolescente, do jovem, ter as suas emoções abaladas, é um momento que hoje nós, como cristãos, precisamos olhar para dentro da nossa casa, né? Você me respondeu que é sim possível um jovem cristão, um adolescente cristão, desenvolver problemas emocionais, ter transtornos psíquicos. Eu posso aqui contar vários casos que eu trato hoje de vários adolescentes e jovens como testemunhos, né, comprovando realmente que existe sim essa possibilidade. E nessa questão de corpo, alma e espírito, a gente está vivendo, eu falo muito isso aqui na Rampa, de que eu acredito muito que nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz que Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. Então, Deus ele já revelou aí em que nível que Satanás ele é nosso inimigo, da nossa alma. E é uma briga, né? Porque o corpo, quando você morre, ele volta para o pó, ele vira pó novamente. O espírito, quando você morre, volta para Deus. E a alma?
para onde ela vai. Essa é a briga, esse é o investimento maior de Satanás. É contra-atacar as suas emoções, é contra-atacar os seus sentimentos, é contra-atacar os seus pensamentos. Porque, gente, tudo começa na mente, tudo começa aqui, ó, com pensamentos. O que você pensa, você sente e você reage. Então, é pensamento, é sentimento e é comportamento. Então, se a Bíblia diz que Satanás, ele é o inimigo das nossas almas, onde que ele vai contra-atacar? Nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus desejos, nas suas vontades. Então, é um momento muito, muito crítico, muito delicado na questão de jovem cristão, de como eu vou proteger as minhas emoções neste século, neste tempo. Paulo diz, não se conforme com este século, não se conforme com este tempo. Nós não devemos nos conformar com o que nós estamos passando. Especificamente, eu vou dizer para você, não se conforme com o seu mundo. Qual é o seu mundo hoje? Aquilo que você está vivendo. Se está acontecendo alguma coisa, algum conflito familiar, algum problema no nível de amizade, se está acontecendo algum problema com você mesmo, a Bíblia diz, não se conforme com este século, com este mundo, com o que você está vivendo, mas transforma ele. Transformar como? Com a renovação da sua mente. Renova seus pensamentos. Porque aí você vai experimentar a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, existem alguns fatores. Vou caminhando já para o final, preciso trazer uma palavra mais bíblica mesmo, para fechar, né? E a gente bater um papinho com algumas perguntas, para você entender que existem alguns fatores que influenciam a saúde mental dos jovens. Existe. Aí esses fatores, eu falei para você, o principal é familiar, tá bom? Então, você precisa agora, como adolescente cristão, como jovem cristão, olhar para a sua família. Mesmo que você seja o único cristão dentro da sua casa, você fala assim, pastora, você não tem noção do que eu passo. Eu tenho, eu sei. Pastora, você não sabe de como é a minha mãe, de como é o meu pai, o meu irmão me irrita, como é aqui dentro de casa. Gente, é o momento que Deus nos empurrou para dentro da nossa casa. Para quê? Para a gente cuidar daquilo que é mais importante para ele. Família. Então, você é sal, você é luz, você é o farol, você é aquele que brilha aí dentro da sua casa. Se toda a sua família é cristã, melhor ainda. Posso dar vou compartilhar, na verdade, um testemunho para vocês. Aqui na minha casa, acontece toda semana, toda terça-feira, o culto familiar. O nosso culto em família. Independe de igreja, independe de estudo da igreja. Aqui a gente faz o nosso culto. Porque nós percebemos que é o momento mais importante para a gente realmente cuidar daqueles que Deus colocou ao nosso lado. Aqueles que verdadeiramente nos conhecem e que é o momento que você precisar, vai ser a única mão que vai estender para você. Então, toda terça-feira a gente faz o culto. Dessa semana agora que passou, a Flor, minha filha de 11 anos, ela pregou a palavra. Sermão dela, Jones, a família segundo o coração de Deus. Foi lindo. A Pérola Caçula ministrou louvor. Escolheu 2 músicas lá, colocou na playlist dela. Tem uma caixinha de som assim, ó. Ela botou a caixinha de som para o som ficar mais alto. Aí tem a minha mãe que mora comigo, que ela é intercessora, e eu na oração. E ali, em 30 minutos, nós levantamos o altar ao Senhor dentro da nossa casa e instituímos a palavra de Deus, a paz de Deus, dentro da nossa família. Então, o fator que mais leva um jovem a ter problemas emocionais é dentro de casa.
um relacionamento em conflito com membros da sua família. Mas se você é cristão, se você hoje tem a oportunidade de ser cristão dentro do seu lar, é porque Deus, ele confia muito em você. É porque Deus, ele tem algo muito poderoso na sua vida, dentro da sua casa. Então, eu posso listar para vocês aqui alguns fatores que influenciam na saúde mental, né, dos jovens e dos adolescentes. Primeiro é o desemprego. Tem o que eu falei, os conflitos familiares. A gente vê agora que o desemprego está sendo um dos maiores conflitos dentro de casa. Pais que estão perdendo o emprego, mães que estão ali tendo que se virar, que são mães solteiras, que estão tendo que se virar, que perdeu o emprego. Então, hoje, conflitos familiares está contribuindo muito para a saúde mental dos jovens. Um adolescente que tem um desejo maior, um desejo de maior autonomia, maior exposição ao estresse. Gente, esse momento a gente está sendo exposto ao estresse extremo. São muitas obrigações, muitas tarefas, e aí a gente chega no fim do dia, num pico de estresse. E tem gente que nem precisa chegar no final do dia, né? Já logo no começo do dia já está estressado. Mas por causa da alta demanda e a exploração da identidade sexual. Quantos aí estão passando por problemas na questão da sua identificação sexual, estão em conflitos, aí vem a mídia e fala que você pode ser o que você quiser, vem a mídia e coloca dentro da mente de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente, que ele não tem um sexo definido, um gênero definido, que ele vai descobrir aí no decorrer da sua vida. Vem a falta da qualidade da vida dentro de casa, vida doméstica, o envolvimento precoce com drogas e álcool. Esse dia a gente está vendo, estudando e observando o quanto o álcool tem crescido dentro desse momento da pandemia, principalmente entre os adolescentes e jovens. Principalmente. Alguém disse alguma coisa? Posso continuar? Eu acho que foi o pessoal que entrou aqui e esqueceu de desativar o microfone, mas já está tudo certo. Tá ótimo. Beleza. Então, o crescimento do álcool, a gente vai ver daqui a 5, 10 anos uma geração completamente alcoólatra. A gente vai no mercado aqui, a gente vê adolescente comprando bebida alcoólica. A gente vê. E dá vontade de você fingir que é policial do Conselho Tutelar para dar uma prensa, né? Mas aí a gente vai estar agindo errado também, né? Mas a vontade dá. Mas o crescimento, né? Com a questão de drogas e álcool, pressão para você ser integrado em grupos de certos e ter certos níveis de comportamento. Você, adolescente, que às vezes é pressionado a estar num grupo e é pressionado a agir conforme aquele grupo, a pensar conforme aquele grupo, ideologias hoje que está aí sendo implantado na mente dessa geração. Então, são muitas questões também intelectuais, né? Problema o maior acesso, a maior disponibilidade de recursos e uso da tecnologia. Eu vou dar um conselho para vocês: cuidado com o tempo que você passa aí dentro das redes sociais, na internet. Cuidado, porque isso tem roubado, isso tem diminuído a função cerebral dessa geração. A gente acha que a gente está, né, com acesso às informações, a facilidade que a internet te dá de ter acesso a tudo. E isso está sobrecarregando o seu cérebro. Mente é diferente de cérebro, tá bom? Mente é o nível dos seus pensamentos. Cérebro é no nível das funções neurológicas, neurotransmissores e tudo mais. Então, esse aumento de informação está levando o nosso cérebro a bugar. Então, cuidado com o tempo que você passa na internet. Adolescentes e jovens vítimas de bullying, exposição à violência, né? Incluindo até dentro de casa. Não só a questão dos pais, que a gente vê hoje aí a história, não sei se vocês aí no Sul têm acompanhado a história do garotinho
do garotinho Henry, ele foi morto pelo padrasto e a mãe estava ali, 5 anos de idade. Imagina, isso no nosso tempo está acontecendo. E, por último, a influência da mídia quanto à posição social, aos padrões estéticos e as diferenças de gênero, né? Isso está sendo muito massificador, está acabando, está levando essa geração a um estresse extremo, aonde você, nem percebendo, você é levada a se comparar com outras pessoas. Daí entra um nível de insatisfação e você se cobra por ter, às vezes, o mesmo nível social, ou o mesmo número de seguidores, o mesmo número de likes, e a gente é pressionado a isso. E isso tem aumentado o quê? O nível de ansiedade. Um adolescente que hoje tem acesso, um jovem que hoje tem acesso à informação, a respostas muito rápidas por causa da internet, às vezes não consegue ter um relacionamento com Deus, de esperar uma resposta de Deus e achar que Deus ele tem que te responder nível Wi-Fi, né? Conexão direta. Deus não é assim não, tá? Deus ele não se limita nessa conexão de Wi-Fi. Deus ele é um Deus atemporal. Ele age na eternidade. Na eternidade não existe reloginho. Então, vamos só tomar cuidado nesses níveis que eu disse para você, como cristão, para você não entrar nos mesmos padrões do mundo. Vamos ligar aí o nosso sinal de alerta, liga mesmo, vigia o tempo que você tem passado na internet, vai ler um bom livro, vai ter o seu tempo com Deus, vai fazer o seu tempo lá de oração, faça jejuns. Nós precisamos ter essa disciplina espiritual para combater os problemas emocionais deste tempo. Eu não falo só nessa nova geração, mas toda a humanidade. Mas especificamente aqui hoje eu estou falando com você dessa nova geração. Cuidado, cuide da sua mente, cuide do seu corpo. Pode ter certeza, olha, o corpo fala. O que está mal resolvido aqui dentro, o seu corpo vai manifestar, ele vai gritar com doenças. E aí, o que fazer, né? É sofrer as consequências e tentar recuperar aí o que foi perdido. Mas você, como adolescente, jovem cristão, pode ter agora, ser despertado para ter um maior cuidado nas 3 áreas que Deus ele te criou. No seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Ok? Vou deixar vocês agora aqui com o Sidão, para ele dar uma palavrinha, tá bom? Depois a gente responde perguntinhas. Tem nem muito o que falar, não, né? Estou aqui também anotando minhas coisas, fico só ouvindo, aprendendo junto com ela. Isso aí, Jones. Palminha aí para Raquel, é uma bênção. Raquel se dedica muito a essa questão emocional. A gente tenta equilibrar bastante, né? Porque senão também nós ficamos sobrecarregados. Há uma exigência muito grande hoje, uma demanda. Eu acredito que a intenção do Senhor nesses dias A Eduarda levantou a mãozinha. Você quer falar algo, Eduarda? Amém. Ou é só o amém, glória a Deus aí? Na verdade, foi sem querer, mas então eu tá ia bom. escrever ali que tem sido muito claro. Foi muito bom ali. Gostei demais dessa primeira parte já. Ou então eu vou tentar não estragar a segunda. Não, então. A ideia, né, na verdade, é só reforçar mesmo um pouco. A Raquel trouxe mais na questão de uma visão mais ampla, né? Acho que ela trouxe uma visão mais técnica. Eu acredito que isso é importante para nós hoje. O nosso papel como cristãos é buscar esse envolvimento, né, esse nível de conhecimento, para trazer uma forma mais esclarecedora para as pessoas. Há um anseio muito grande no conhecimento, porque nós estamos numa caminhada, eu não gosto de usar muito esse termo, mas é uma caminhada meio que desesperadora. Quando nós começamos a ver que o número de cristãos ele tem aumentado ainda mais na estatística da saúde mental fragilizada, entra uma interrogação na nossa cabeça
onde os princípios e valores e a cultura cristã, ou a cultura em Cristo Jesus, ela não está se fazendo valer. Onde é que está sendo a falha disso tudo? Eu não consigo encontrar respostas se primeiro eu não tiver as perguntas certas a serem feitas. Eu acredito que a nossa geração de adolescentes, jovens e até mesmo líderes, nós precisamos estar indo buscar não a resposta de imediato, mas fazer primeiro as perguntas certas para Deus. Se eu pegar a analogia do capítulo de Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, nós começamos a ter as nossas questões. Por que a criação, as duas criaturas, tanto Adão quanto Eva, não foram primeiro esperar a viração do dia para conversar com o Pai, na viração com Deus, e foram se encontrar justamente diante da árvore da curiosidade, né? Vocês já pararam para pensar a esse respeito? Porque isso é algo que está enraizado em nós também. Muitos de nós, cristãos, não estamos buscando a resposta para os nossos males na verdade da palavra de Deus, mas estamos buscando na curiosidade em outros lugares. Talvez a grande questão da humanidade hoje, principalmente entre nós cristãos, em achar as respostas que nós precisamos diante das doenças emocionais, diante das angústias, da ansiedade que nós estamos vivendo, da perda que nós estamos tendo por meio do suicídio, de ter essa vontade de tirar a própria vida, é porque nós não estamos indo diante do Criador para perguntar para Ele. Nós estamos buscando resposta por conta própria. Nós estamos tentando achar saída por nós mesmos. Então, pode ser que a porta que a gente está tentando abrir seja uma porta errada. Eu estou falando isso para vocês aqui porque eu acredito que nós estamos num grupo muito maduro para fazer esses questionamentos em nós mesmos. Eu não estou aqui forçando uma barra para ser religioso, mas eu estou forçando uma barra para tentar entender se nós estamos indo buscar a resposta no lugar certo. Ou talvez estamos no lugar certo, mas fazendo as perguntas erradas. As nossas angústias, elas já têm todas as respostas na palavra de Deus. Mas nós estamos tão frágeis, tão fragilizados, que nós não estamos encontrando a resposta no Espírito Santo que habita em nós. Nós não estamos encontrando a resposta no Deus que criou todas as coisas. A maior indignação, ou talvez a palavra seja essa mesmo, que nós devemos ter, é porque que desde o princípio nós sabemos que o final do nosso erro ali seria dor. Lá o capítulo 3 de Gênesis fala bem isso, né? Dor e uma busca constante por respostas. O Senhor falou, você vai andar em cima do sofrimento. Fala para a mulher na dor de parto e fala para o homem no trabalho excessivo. Nós íamos o primeiro desgaste emocional nosso, gente, é o cansaço. Está lá, Gênesis capítulo 3. Então, olha só, em pleno século XXI, qual é o mal da humanidade hoje? É o cansaço. É o cansaço mental, é o cansaço físico. Nós estamos tentando achar uma perfeição do nosso corpo depois que já estragamos o corpo. Basta a gente ver hoje a constante busca pela saúde física nas academias, nas nossas caminhadas. Nós também temos essa preocupação. Mas você consegue entender que nós invertemos tudo? No jardim, o Senhor já nos tinha dado a plenitude, a completude de todas as coisas, e nós perdemos isso. Então, hoje, para as questões de ansiedade, depressão, descontrole das nossas emoções, as nossas respostas são dois caminhos, né? O primeiro é a origem de tudo, o que Deus já tinha determinado para nós lá no começo, e o segundo, muito óbvio, é a cruz. Eu estou aqui falando para vocês de uma forma muito simples, que eu sei que vocês já sabem isso. Mas então, por que nós hoje estamos dificultando a conciliação dessas duas coisas e encontrarmos a perfeição no Senhor? A nossa geração de adolescentes e jovens hoje, ela está se fragmentando. E aí eu vou trazer aqui para vocês um princípio muito simples do apóstolo Paulo ensinando a Tito. Falei no começo aqui, mas é algo que eu tenho estudado nesses dias. Eu tenho meus rabiscos aqui que eu vou sempre fazendo. São dois
dois personagens bíblicos que me chamam a atenção para as questões das emoções. O primeiro deles, sem dúvida alguma, talvez seja o maior ensinador sobre emoções para nós na Bíblia, que é o rei Davi. Davi escreve o Salmo 32, que talvez seja o salmo mais alucinante da Bíblia, quando ele fala que enquanto eu mantive meus pecados inconfessos, meus ossos foram definhando e a minha alma se agitou em angústia. Olha só a aula sobre psicanálise que o rei Davi dá para a gente. Olha a aula de psicologia, vou falar assim que é melhor, que Davi aplica para mim e para você. A maior resposta que nós cristãos precisamos ter para uma busca de resposta para o que a gente está vivendo hoje, numa ansiedade crônica, numa depressão aguda, talvez numa questão no limite da nossa vida, na beira do abismo, de não achar mais saída para as nossas dores, a ponto de nós mutilarmos o nosso próprio corpo. Tudo isso que nós estamos hoje fragmentando o nosso espírito, Davi responde aqui falando assim, olha, enquanto nós estamos sem confessar os nossos pecados, aquilo que é secreto para nós, os nossos segredos. Gente, vocês acham que é fácil hoje nós confessarmos que somos viciados em pornografia para alguém? Você acha que é fácil hoje falar um homem, uma mulher que está traindo o esposo, a esposa que está traindo o namorado, o cônjuge, falar para outra pessoa que está traindo a pessoa que ela declarou no altar que seria para sempre? Vocês acham viável alguém desfazer uma família porque já tem uma outra? São pecados que nós não confessamos com facilidade. Perdoar alguém que fez um mal a você, e você está guardando aquela ira dentro de você, esperando só que a outra pessoa morra, para que você se sinta com um pouco de alívio, porque aquela pessoa que causou desgraça para você deixou esse mundo. Será que você tem uma compreensão que nós não estamos hoje guardando os nossos pecados, guardando esses desejos ocultos dentro de nós, e nós estamos o quê? Definhando os nossos ossos. Gente, você quer ver uma pessoa deprimida emocionalmente? Ela está mais velha do que a idade dela aparenta. Isso não é lógico, isso é espiritual. É Davi dizendo aqui no Salmo 32. Depois você lê com calma e você lê o contexto porque Davi chegou a escrever esse salmo, você vai entender. Davi estava no meio de um furacão de situações envolvendo filhos, envolvendo o reino, envolvendo os casamentos dele, por ser de uma cultura oriental. Ali era a questão de administrar mulheres. Você imagina isso na cabeça de um homem que ainda tinha a responsabilidade de integrar o reino da terra com o céu, onde Deus dava os comandos para ele, para depois ele dar comandos para os seus exércitos, para os seus liderados, para a sua família. E ele chegar ao ponto de falar assim, olha, enquanto eu fiquei quieto com os meus pecados, os meus ossos foram ficando frágeis. Eu fui envelhecendo, eu fui sentindo dores, eu comecei a sentir sofrimento, eu comecei a ter um sofrimento. E quando se fala de ossos, gente, é de dentro para fora. Consegue ter uma compreensão disso? Qual que é o maior sofrimento da humanidade hoje? É de dentro para fora, são angústias. Aqui ele diz, e minha alma se agitava em angústia. Ele está dizendo aqui que ele não teve um minuto de alívio. Olha o peso disso. Agora imagina quantos adolescentes e jovens estão hoje atrás de telas de computador, de celular, de TV, nos seus quartos em secreto, que estão não tendo alívio em absolutamente nada na sua vida. Que todos os dias acorda amargurado, angustiado, destruindo seus ossos, envelhecendo antes do tempo. Essa é a geração mais nova que está aparentando a maior velhice da história, gente. Nem aqueles soldados dos jovens que foram com 17 para 18 anos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, os americanos na Guerra do Vietnã, sofreram tanto com a velhice como nós, sem ir para uma guerra física, sem ir para campo de batalha. Nosso campo de batalha hoje está nas nossas mãos e está dentro dos nossos quartos, da porta do quarto para dentro. Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar com vocês?
da seriedade que é a coisa hoje, mas aí, em contrapartida, a resposta é dada pelo próprio Davi. Confesse os pecados. A nossa geração precisa hoje encontrar, primeiro, está faltando algo, um elemento muito importante para a confissão dos pecados, que é encontrar pontos de confiança. Infelizmente, hoje, o despreparo de líderes estão fazendo com que os que querem confessar os seus pecados encontrem péssimos indicadores para isso. Mas eu quero falar para vocês aqui, sejam esses com integridade, aí é onde eu vou entrar em Tito. Sejam vocês a geração com solidez espiritual. Sejam vocês aqueles que vão equilibrar as coisas. Sejam vocês aqueles que vão buscar ser os conselheiros espirituais da sua geração. Talvez seja você que não vai ter aqueles salários altíssimos, não vão ter cargos elitistas, mas vocês vão ter a posição de poder levar uma geração a encontrar o alívio no meio de tanta angústia. Somos nós a resposta da geração. Somos eu e você que somos cristãos, que estamos conhecendo a palavra de Deus, que estamos tendo uma tarde de edificação como essa, e vamos ser a solução dos problemas para a nossa geração. Somos nós que vamos trazer equilíbrio suficiente. É esse conhecimento que a Raquel aplicou, é o que vocês estão buscando aí, uma tarde como essa, parar, dar uma pausa, encontrar um tempo para a busca do conhecimento. Enquanto muitos estão numa corrida acelerada, não estão tendo alívio, estão angustiados, infelizmente são poucos jovens como vocês que conseguem colocar um tempo para poder discernir a palavra do Senhor. Essa é a geração de Timóteo, de Tito, que Paulo fez questão de orientar da melhor forma como Deus poderia usar alguém para passar para outra geração. Somos nós. Essa é a geração do alívio para uma geração tão angustiada. Se você tem hoje adolescentes, primos e irmãos mais novos, se condicione, principalmente se você já saiu desse momento de angústia. Pode ser que alguns de vocês que estão aqui são aqueles que já passaram pela depressão, que estão conseguindo equilibrar bem as suas emoções, que vocês estão indo diante do Senhor em vez de ir diante da árvore do conhecimento do bem e do mal para procurar respostas. Talvez seja a geração de vocês que hoje está conseguindo não mais sentir os ossos envelhecendo. Mas nós temos ali na nossa frente uma geração que está assim. Então, seja você... Mas uma coisa eu peço a vocês. Não tente encontrar todas as respostas. Tente sim encontrar o que o Senhor tem para nos dar, para entregar para essa geração. É por isso que alguns estão cansados, líderes estão parando na metade do caminho, alguns estão desistindo, alguns estão buscando aposentadoria. Essa semana eu li um texto do Kerry Wolf, que é um excelente cronista cristão americano, ele falando o texto dele, depois eu até mando para o Jones compartilhar com vocês, e é fácil de traduzir. Por que líderes cristãos estão buscando se aposentar? Para quem está servindo no reino, não tem aposentadoria. Tem gente pegando o texto do apóstolo Paulo de combati o bom combate, guardei, e colocando isso como texto para aposentar. Não é, gente. Está errado. A gente está confundindo tudo. Paulo estava dizendo que até aqui eu consegui construir algo e estou passando para outra geração. Mas ele não fala de aposentadoria. Guardar o bom combate não é aposentar. É você persistir em meio de um mundo tenebroso, você conseguir guardar a tua fé em você. Agora, os líderes estão perdendo a fé. E nem morrer. Então, o que eu e você precisamos primeiro, ser a geração que vai passar confiança para a outra, sermos perseverantes e, por último, solidez espiritual. A solidez espiritual é esse equilíbrio. Você não precisar ter no teu testemunho que você é um depressivo que venceu, que você é alguém que foi ansioso e venceu, que você tentou o suicídio e venceu. Não, mas você teve a solidez em Cristo Jesus. Essa geração precisa do testemunho daqueles que estão firmes em Jesus, estão tentando nos envergonhar porque nós somos perseverantes. Onde já se viu isso? Como é que alguém que quer falar da verdade do Senhor, ele não pode ter vergonha, não pode ser envergonhado. Nós estamos sendo firmes. Se você ler o capítulo da carta a Tito, o capítulo 2 todo, você vê ali o apóstolo Paulo falando: Tito,
fale às mulheres de idade, às idosas, fale aos idosos, aos velhos, fale às moças mais novas, fale aos jovens e fale aos servos. O apóstolo Paulo pedindo a Tito para poder dar o testemunho da solidez espiritual a todas as gerações. Você consegue compreender a dimensão disso? Então somos eu e você. Por isso que hoje eu peço, e a oração que eu faço, é que você consiga equilibrar as suas emoções e avançar com o teu crescimento espiritual, porque Deus quer te usar neste tempo. Deus vai te usar neste tempo. Deus vai te colocar no lugar certo nesse tempo, com as pessoas certas para esse tempo. Eu louvo a Deus pela vida da Raquel, porque ela está sendo usada nesse tempo para o grupo de moças que estão aqui, que necessitam tanto. Eu estava ontem mexendo num caderno dela aqui, ela estava com um grupo de WhatsApp com mais de 100 meninas e falando semanalmente com elas sobre questões emocionais. Tem nome por nome. Então, imagine você sendo solidificada espiritualmente e sendo usada para falar com adolescentes e jovens, que você vai ser a pessoa que vai trazer equilíbrio para elas. Elas vão poder olhar para você e falar assim, olha, é o bom testemunho que está diante da minha frente. Eu quero fazer isso. Você ouvir, talvez, o seu irmão mais novo, você ouvir de uma criança que você é o modelo, a referência para elas. Tem coisa mais nobre do que isso. Então, é o nosso momento. Equilibrar nossas emoções e trazer o crescimento espiritual adequado para a nossa geração. Eu quero encerrar, eu conciliei essa palavra com a palavra da pastora, e eu quero encerrar aqui, Jones, pedindo para que vocês busquem mesmo, primeiro, o Deus das respostas. Mas quando chegar diante dele, faça as perguntas certas. A pergunta certa talvez seja, eu sou a pessoa adequada para aliviar o mal da minha geração? Senhor, sou eu que vou ser o solucionador de problemas da minha comunidade? Então, me dá o tempo para eu me qualificar e me põe no lugar certo para fazer aquilo que o Senhor tanto deseja. Amém? Amém, Jones? Amém, Sidão. Tranquilo? Amém. A gente tá com... Meu cérebro está fritando aqui, na verdade, tanta informação, né? Acho que a Raquel, ela pôde trazer assim, uma visão bem técnica e é lógico, ela poderia destrinchar muito mais, né? Cada tópico ali, né? Questão da família, questão né? Eu acho que é algo que pega todo mundo aí, né? Mas assim, É verdade. eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que eu acho que tanto você quanto a Raquel podem responder, porque esse é um tema, além de ser um tema importante, é um tema muito polêmico dentro da igreja, né? Então, assim, não sei, eu estava conversando com uma das pessoas que está na reunião aqui, ela me fez alguns questionamentos ali que eu também fiquei pensando. Como que a gente pode assim, separar essa questão? A Raquel falou sobre a alma, né, sobre o espírito e sobre o corpo, e que a alma ela interfere no corpo e no espiritual também, né? Então, qual que é a minha pergunta, Sidão e Raquel? Eu acho assim, esse texto que você citou, eu acho um texto muito interessante também, porque ele fala sobre pecados, né? Que o pecado não confessado, ele afeta totalmente a vida da pessoa. Isso é bíblico, né? Agora, a minha pergunta é assim, as questões emocionais, elas estão ligadas só a pecados na vida da pessoa? Não sei se foi muito genérica a pergunta, mas assim, eu deixar de confessar pecado, ou a pessoa que está hoje enfrentando uma depressão, uma síndrome de pânico, o problema dela é porque ela deixou de confessar o seu pecado? Só isso? Será?
Não, claro que o pecado ele tem a maior influência nessa questão, né, emocional. Davi ele fala que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Então ele teve ali a ação, a consequência do pecado dele no corpo, fisicamente, emocionalmente. Mas as emoções elas não se restringem somente à linha do pecado, né? A nossa natureza, a palavra de Deus diz que já é pecaminosa. Então, no ponto psicológico, as doenças emocionais, elas surgem de uma forma genética, pode vir, né? De você herdar um problema emocional, uma doença emocional geneticamente, porque tem as questões aí, algo mais profundo, mais científico, acerca de DNA e de que você herda ali do seu pai, da sua mãe. Tem as questões neurológicas, né, as disfunções cerebrais, a falta, algum tipo de hormônio que o seu cérebro não está produzindo, e aí, nesse déficit, você sobrecarrega alguns neurotransmissores, e aí, nessa sobrecarga, acontece a disfunção neurológica, entende? Então, não é só no nível de pecado, mas de tudo hoje. Se você está passando algum problema emocional, você precisa fazer um check-up, né? E o primeiro check-up é como eu estou espiritualmente. Tem algum pecado não confessado? Se não tem, aí vai para um outro filtro, né? São filtros que a gente vai passando e vai eliminando as hipóteses de eu estar passando hoje por algum problema emocional. Ô Jones, assim, eu não levo tanto para o lado técnico que a Raquel traz, porque ela estuda mais a fundo isso. Eu, por curiosidade, e às vezes por conciliar com a palavra e os testemunhos que a gente tem de gabinete, a gente vai tentando ir conhecendo um pouco mais a origem de cada coisa. Talvez uma das respostas que eu possa ter para a questão que você colocou, em relação a se o pecado não confessado ou a origem talvez de uma doença emocional, ela não só depende de uma confissão. O maior problema disso, se você pegar a origem vou pegar as duas maiores, que é a ansiedade e a depressão. Se você pega a origem das duas doenças, eu tenho que chamar assim, porque elas são consideradas cientificamente como doenças, são maus patológicos, né? Quando você pega a depressão e a ansiedade, elas têm duas origens muito distintas. A primeira delas é quando você sente culpa. Então, a depressão, ela é culpa por uma origem de fazer coisas demais. É porque às vezes a gente não compreende isso, como o cérebro trabalha dessa forma. E a ansiedade é por ainda não ter feito algo e você deseja fazer e às vezes se frustra por não conseguir. Então, a culpa e a depressão, elas têm origens opostas, mas porém elas têm o mesmo destino. Isso é questão de leitura. Vocês hoje podem pegar qualquer significado, revistas científicas. Não peço que peguem de qualquer fonte de origem. É bom ter os doutores especializados nisso. Hoje tem muitos doutores na área da psicologia, da psiquiatria. Então, é bom você ver casos assim, ver relatos de pessoas que realmente foram tratadas a fundo sobre esses assuntos. Então, principalmente na área da adolescência e da juventude, porque a turma que está aqui deve ter passado por isso, é que a gente precisa ter essa compreensão. E aí nós começamos a levar para o lado, conseguimos identificar o lado espiritual, se realmente é proveniente de uma má confissão, da consciência pesada. Eu acho que todo cristão precisa estudar sobre consciência. Eu acho válido isso, porque às vezes a gente não tem essa dimensão da forma como Deus trata a questão da consciência humana, porque a gente vive falando assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, mas você discerne isso de forma consciente. Então, é bom a gente buscar as origens dessas situações, porque às vezes a gente fica muito raso em determinados assuntos, e aí quando eu falo assim, o pecado confesso, quando Davi fala de confessar o pecado, a gente generaliza demais, porque quando fala em pecado, a gente tem uma limitação do conceito pecado. E pecado é muito mais profundo.
ele tem raízes, ele tem tradições, ele tem origens familiares, mas elas são quebradas. Então, às vezes a gente consegue aceitar que alguém vem com uma palavra falando que uma criança precisa definir essa hora que ela quiser o sexo que ela tem, mas a gente não consegue compreender que confessar algo que é dentro de nós muito bem guardado, as 7 chaves, e a gente tem que colocar isso para fora, principalmente na comunhão entre as pessoas de confiança, a gente não leva isso tão a sério. A gente acha que a gente vai ser traído na nossa confiança, que isso não deve ser feito, que isso é uma inverdade, que o pecado não vai me abandonar. Mas a gente acredita que se alguém colocar uma identidade suposta na nossa vida, a gente pode aceitar isso. Então, nós precisamos começar a buscar a origem dessas coisas. Isso é importante hoje. A teologia do pecado ela precisa ser mais estudada entre nós cristãos, para entender o porquê que nós estamos no caminho que nós estamos hoje. E pecado, gente, a forma mais simples que o judeu fala é errar o caminho. Então, eu errei o caminho que eu estava indo em direção ao Senhor. Eu resolvi pegar uma outra via. Eu peguei um atalho. E no atalho eu encontrei o lobo mau. Está entendendo? É uma forma ilustrada, uma brincadeira, mas algo para a gente compreender como uma verdade para nós. Legal, Sidão. Eu acho que para mim ficou bem claro, eu acho, isso que você e a Raquel falaram. Eu acho que só para não digo complementar, né? Quem sou eu para complementar alguma coisa que vocês falam? Mas só para complementar a minha pergunta, eu acho sim que nós cristãos, eu acho que a gente precisa. Eu achei muito legal que a Raquel falou sobre o filtro, né? Você vai filtrando, vai vendo a questão de falta de confissão. Eu acho que isso precisa ser o ponto de partida. Então, eu preciso de tratamento. Até, só abrindo um parênteses, essa semana retrasada, eu conversei com um rapaz, e já é um cara que caminha comigo há muito tempo já. E ele tem algumas questões emocionais mal resolvidas, né? E a gente orou, a gente jejuou, ele conversou, ele confessou. Mas há umas 2 semanas atrás ele veio conversar comigo e falou, cara, lembra que a gente tinha conversado? Eu falei, cara, é pecado? Ele falou, não é pecado. Eu fui tentando descobrir algumas coisas assim. Eu falei, cara, você precisa de uma ajuda de um profissional. Falei, você precisa de um psicólogo. Você precisa de algo que eu, como pastor, não posso fazer. Então, acho que a gente caminhar nessa perspectiva, vida espiritual, eu estou bem com Deus, fiz assim, de uma maneira bem simples, fiz meu devocional, estou jejuando, estou buscando a Deus, tá? Então, se eu estou fazendo tudo isso e ainda continuo amargurado, se eu estou fazendo tudo isso e eu ainda estou em depressão, qual que é o próximo passo, né? Então, eu acho que a gente conciliar a vida espiritual, a prioridade é a vida espiritual, a prioridade é andar com Deus. Eu achei bem legal, Sidão, que você falou, que Deus tem a resposta, né? Então, Deus tem a resposta. Se eu estou em Deus, ele vai falar comigo, vai atrás de um psicólogo, vai ver a questão hormonal, vai ver a questão familiar, será que não é lá atrás uma marca que você carrega, né? Então, eu acho que juntando essas duas coisas, a gente vai ter uma vida espiritual, emocional, uma vida física também, uma caminhada muito bem sucedida na plenitude, né, do Espírito que a gente vai caminhar. E uma coisa que você falou, Sidão, também, que eu acho que daria para a gente pegar aquele texto do apóstolo Paulo, né? Ele fala que está falando sobre pecado. Ele fala assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu faço não é o que eu quero fazer. O apóstolo Paulo falando isso, um dos caras mais fera, depois de Jesus eu considero o cara mais fera que existiu. Ele fala assim, eu tô pecando, eu peco, mas eu não quero fazer isso. Então ele estava tendo uma crise ali, ele estava tendo algo que ele não estava, um cara fera, um cara crente, um cara totalmente espiritual, ele tendo essa crise de não saber, né? Então eu acho que a gente precisa pegar alguns textos assim, estudar mais a fundo, igual você falou, né, Sidão? Ir atrás de uma ajuda também
de especialistas, mas tendo em vista o ponto de partida é a vida espiritual. Embora, não, a minha depressão não tenha a ver com a minha vida espiritual, mas precisa partir da vida espiritual. Eu acho que é mais ou menos por aí. Alguém mais tem alguma coisa? Deixa eu dar uma... Pode falar, Cidão. Para dar uma quebra, deixa eu dar uma outra indicação de livro aí. A Raquel falou a respeito do cérebro do adolescente, só que agora eu quero falar desse aqui, ó, do Richard Descomplixe, do pastor Richard Guerra, lá da Lagoinha. Esse livro aqui é uma abordagem cristã para simplificar a ansiedade. Na verdade, ele tem uma trilogia, né, de livros, lançou na Thomas Nelson, que é o Desconforme-se, o Descomplixe e o Desconecte. Esse aqui é o segundo livro da série e ele fala totalmente sobre as doenças ligadas à ansiedade, à depressão na vida de um jovem. Então, é um livro bem... Ele concilia bem as abordagens espirituais e emocionais e científicas também. Então, acho que vale a pena aí você procurar conhecer. Na Amazon você encontra baratinho. Eu não ganho nada na Amazon não, tá, gente? O Richard, ele ganhou uma... Não sei se é esse o termo, mas ele ganhou uma cadeira, né, na Academia de Letras. É isso, né? Na Academia Brasileira de Letras Cristã. O cara não é fraco, não. O cara é fora da curva aí, né? Eu li o primeiro que você falou, eu li o Desconforme-se, se não me engano. Pessoal, muito bom. Sidão, nós não queremos roubar muito mais o tempo de vocês aí. Acho que foi um tempo bem proveitoso. Foi, assim, é um assunto que não tem como esgotar em uma hora, né? Mas, para mim, foi muito claro aquilo que vocês abordaram. Foi muito, assim, abriu muito a minha mente com relação a esse tema tão necessário e tão polêmico. Assim, eu acho que o pessoal não me mandou nenhuma outra pergunta aqui, porque eu acho que ficou muito claro, né? Acho que o Luan, Anderson e a Gabriele estão doidos para fazer uma pergunta para a Raquel. Nossa, eu queria... Não, mas eu queria fazer uma pergunta mesmo. Tipo, eu e minha esposa, a gente trabalha muito com jovens e adolescentes, né? Já há 5 anos na Jocum. E a gente recebe realmente inúmeras pessoas que vêm conversar com a gente, inúmeros jovens, adolescentes que vêm conversar mesmo no sentido de querer ajuda em determinadas áreas. A minha pergunta nem sempre a gente consegue responder ou atender, né, todos eles adequadamente, porque as nossas escolas são bem rápidas, geralmente são 2 semanas, então assim, é em torno às vezes de 50 alunos. E a minha pergunta às vezes também a gente atende amigos e assim sucessivamente. Como a gente tem que agir depois que alguém, sei lá, fala assim, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu, sei lá, o que mais a gente recebe, eu vou falar aqui por nós mesmos, né? Eu sofro abuso, às vezes não só abuso físico, mas abuso mental, sabe? Meu pai fala que eu não sou nada, meus tios falam que eu não sou nada, eu sofro bullying na escola. E às vezes, assim, falando abertamente, a gente não tem todas essas respostas, nem no termo técnico, né, como a Raquel e às vezes nem no termo como um pastor, um líder, né, que quando a gente lidera as escolas lá. Então eu queria, sei lá, não sei se foi bem claro na pergunta, mas como a gente se portar quando a gente não tem essa resposta, de falar assim, cara, não sei, ou você tem que ir para algum lugar, nunca passei isso, nunca estudei a respeito disso, para não ficar também, tipo assim, o cara veio atrás de mim e eu não sei nada, e o que eu posso fazer? Como agir mediante a isso? Bom, em primeiro lugar, Anderson, se algum jovem ou adolescente foi até você, vem até nós como líderes, é porque realmente o que ele está passando, ele não suporta mais. Segundo, é que ele vê em você, em algum momento, ele vê em você a luz no fim do túnel. E terceiro, a confiança, né, que é mais importante. Se a gente não tem todas as respostas,
É muito negativo a gente virar para ele e falar assim, olha, eu não consigo te ajudar. A gente, como líder, a gente não pode fazer isso. Por mais que você realmente ali não consiga ajudá-lo, mas você vai entrar num processo de ajuda com ele. Por exemplo, se chega alguém com depressão, depressão é uma doença muito séria, né? Tem gente que não encara a depressão como doença, mas é muito sério. E aí, se você não tem o domínio sobre a doença no nível técnico, mas você tem a palavra de Deus, que ela é fundamental neste momento, você como um líder espiritual, você vai estar dando para ele ali a base, a ajuda toda possível no nível espiritual e você vai introduzir uma outra pessoa que tem um conhecimento acerca da questão psicológica, né? Então, eu acredito que sempre nós temos perto de nós algum profissional que vai poder te ajudar. E quem sofre por problemas psicológicos precisa de um tratamento psicológico, precisa, porque entra mesmo no nível neurológico, psiquiátrico, entende? Mas nós temos a resposta é Deus. E Deus, ele age de uma multiforme graça para trazer respostas, às vezes nem só da nossa parte. Se ele é um Deus que age na sua multiforme graça, ele vai trazer a resposta através de você, juntamente com um profissional, e que nesse trabalho em conjunto vai levar esse jovem a um nível de libertação, que é no nível espiritual, e no nível de liberdade, que é no nível emocional, entende? Então, assim, hoje a gente não pode dizer para um adolescente, para o jovem, assim, eu não consigo te ajudar, nessa área eu não posso, nós podemos sim. A Bíblia, ela tem todas as respostas. Se é no nível emocional, nível alma, nível psicológico, ela também tem a resposta. Mas a pessoa, ela vai precisar, em algum momento, de uma ajudinha psiquiátrica. Para quê? De um remédio. Para quê? Para colocar em ordem as suas funções neurológicas, as suas funções da psique. Mas é o que o Jones falou aqui, o espiritual é essencial. Por que hoje está numa briga aí de deixa a igreja aberta, de fecha a igreja, que igreja é essencial, de que igreja não é essencial? Nosso presidente está aí desde o começo da pandemia, ele já vem falando algumas coisas acerca do nível econômico, do nível social, e agora ele libera as igrejas para ter a sua liberdade de prestar a sua ajuda, está na Constituição, aí o Supremo vai lá e tem igreja que tem que fechar. É porque, de alguma forma, nós temos a resposta, entende? Então, cabe a nós líderes, e se você não é líder, mas você é amigo de alguém que está passando por um certo problema emocional, nós temos todas as respostas. E Deus responde através do pastor, Deus responde através do líder, Deus responde através de um psicólogo, Deus responde através de um psiquiatra, Deus responde, né? Às vezes a gente acha que coloca a resposta de Deus numa fórmula, né? Tem que ser somente através de uma oração. Se Deus quiser fazer só numa oração, Ele vai fazer. Mas se Ele quiser fazer num outro nível, né? No nível profissional, Ele também vai fazer, né? Não sei se eu posso contar até aqui um testemunho que eu tive agora, um atendimento nessa semana de uma jovem de 24 anos de idade. Ela está com problemas mentais e crente, problema da rampa. Problemas mentais seríssimos, a crise de ansiedade, não é crise de ansiedade mais, é transtorno de ansiedade, é transtorno de pânico. E eu fui descobrindo, e ela faz tratamento terapêutico, ela faz acompanhamento psicólogo. E ela veio até a mim, eu atendi como pastora, que eu sei separar muito bem, tem que separar, questão ética, e eu atendi como pastora e eu falei para ela, olha, todo o seu problema, toda a ansiedade que você tem, todo esse transtorno de pânico que você tem, é porque você
não liberou perdão para o seu pai. O pai acabou com a vida dela, acabou com a vida da mãe, é uma guerra, e briga com o pai, quer pensão do pai, o pai não deu assistência. Você vê, olha, a origem de um problema emocional familiar. Então, eu trabalhei com ela ali durante 2 horas e meia, e fui ministrando a palavra de Deus, e fui mostrando dentro da palavra de Deus o quanto ela estava encarcerada, aprisionada por falta de perdão. Coloquei ela diante da cruz, eu falei assim, olha, vamos para a cruz. Dentro da palavra de Deus, do Evangelho, o que Jesus faria no seu lugar? Por que não liberar perdão? Por que não perdoar o seu pai? Por que não liberar a vida dele? E, principalmente, por que não se libertar e não adquirir liberdade nas suas emoções, na sua vida espiritual? Ela parou assim, ela chorava muito. Ela parou assim, eu não sei se eu consigo. Eu falei, amor, perdão você não sente. Perdão não é sentimento. Olha como você está. Isso já tem quantos anos? 10 anos. Cara, você vai viver mais 10 anos da sua vida assim, nessa condição, por causa de um ato tão nobre, que é você perdoar. Se você hoje não decidir perdoar, você não vai se ver livre de ansiedade, não vai ser livre de pânico, e ela ainda tem depressão. Eu ministrei, fui ministrando, fui vendo, fazendo ela enxergar o quão é curativo você perdoar alguém, né? Então, aí ela chorou. Eu falei, olha, decisão agora, eu não quero nada a nível de sentimento. Você quer perdoar o seu pai? Aí ela parou assim, quero. Quer mesmo? Quero. Agora? Você quer agora? Ela, quero. Então, vamos fazer. Fiz uma oração com ela, falei para ela, olha, faz de conta que eu sou seu pai aqui agora. Fecha os olhos e fala tudo que você queria falar para seu pai, fala. Vai jogando para fora. Fui fazendo ali um processo de cura interior com ela, né? E aí ela foi e chorava. E nisso, no final, ela estava assim, com outro semblante, leve, saiu dali sem pendência nenhuma. E eu disse para ela, mediante essa atitude sua de perdoar o seu pai, e se perdoar, você vai sofrer as consequências da cura da ansiedade, da depressão e do pânico. E eu quero acompanhar isso na sua vida. Ela, pastora, eu tenho certeza, eu creio. Então, é trabalhar junto, sabe? Não tem como trabalhar só numa área, só em outra área. É trabalhar junto. Só um detalhezinho, Luandas, até respondendo também um pouco da tua pergunta. Se possível, eu sei que você deve ter muitas obrigações sobre a sua vida, tão novo sendo você, mas se você buscar de Deus, se essa pessoa que está com você, que está cheia dessas inquietações, que é você que ele procurou, talvez seja um tempo de você cuidar, dedicar a esta vida, a essa pessoa por um tempo. Abrir mão um pouco de algumas outras atividades e dedicar até que você saiba se essa pessoa realmente quer ajuda, se realmente ela quer se ver livre do problema que ela está vivendo e se ela está pronta para viver um novo momento em Deus, para que Deus possa usá-lo para um ministério, para usar para qualquer área que Deus queira para ele, para descobrir a sua vocação, o seu chamado, e até você sentir que a sua parte foi feita, que você tirou todo o peso de excesso das costas dessa pessoa e que agora ele está carregando a verdadeira missão que ele tem. Amém. Às vezes, uma dedicação para um jovem apenas seja a resposta para uma multidão depois. Você está entendendo? Então, pode ser que seja aí o teu tempo de dedicar um tempinho maior para essa pessoa, essa vida preciosa aí que chegou até você. Amém. Top. Eu acho que ficou bem claro, bem respondido. Um testemunho meu com relação a isso que o Luan falou. O Luan tem esse sotaque meio do que é? Da Amazônia, né, Luan? O Luan é lá da Amazônia. É da Amazônia. Que beleza, hein? O cara é fera. Topa. E veio parar aqui em Laranjeiras e agora está em São Paulo, né, Luan? Ele e a Débora são fera aí. Que maravilha. Chique demais. Algo que eu faço, sabe, Luan e os irmãos aí, eu tenho o John Wesley falava, né, que a gente tem que andar com a Bíblia numa mão, o jornal na outra mão, e vou
ousar a complementar essa frase. Eu acho que você tem que ter um celular no bolso com uma boa lista de contatos. Uma boa lista de contatos. Então, Bíblia na mão, jornal do outro se atualizando e o celular com bastante contato. Então, você tem que ter um amigo que é psicólogo, você tem que ter um amigo que é psiquiatra, você tem que ter... Se você não tem a resposta, agora tirando o lado espiritual, alguém tem. O Sidão tem. Eu não conseguiria dar essa mentoria para vocês, então, Sidão, Raquel, dá uma mentoria para nós aí sobre emoções. Então, tem coisas que eu não sei. E é algo que eu sei que está precisando para a nossa geração, para a nossa igreja, para a Rede Zoe. Então, eu ia me atrever aqui a falar coisas que eu não sei, eu não sou louco. Sidão, por favor, mandei um WhatsApp para ele. Cara, se tiver algum outro assunto que eu não sei, que tem bastante coisa que eu não sei, vocês podem ter certeza que eu tenho uma lista de contato aqui, de amigos, né, de conhecidos que terão a resposta. Então, eu acho... Galera, ó, é porque o Jones não fala, mas ele tem uma lista ali que, ó, ao chegar dele, é Bill Johnson, é o Andy Stanley, é só... Sidão Max Lucado. Não. Mas se você não tem a resposta, seja amigo de quem tem a resposta. Eu creio que Deus... o reino... Oi? É isso aí, seja amigo de quem tem a resposta. Gostei, vou adotar isso aqui. Se você não tem a bola, eu nunca tive a bola para jogar bola, mas eu sempre fui amigo do cara que tinha bola. E fui o melhor amigo, então eu sempre jogava bola. Então, na linguagem da piazada aí, da moçada. Então, você não precisa ter todas as coisas. Você precisa ser amigo daquele que tem as coisas, né? E o nosso principal amigo é Jesus, aquele que dá a resposta para nós e de tudo que nós precisamos, né? Eu acho que a gente precisa também ser humilde, né? E reconhecer que a gente não tem todas as respostas, né? Reconhecer que tem pessoas mais preparadas que estudaram para isso. Eu tenho aqui na sala tá a Natasha aqui, que é psicóloga. Eu recorro à Natasha. Natasha, estou passando por uma situação assim, o que você pode me ajudar? Ela está sempre aqui em casa. Eu brinco que ela é psicóloga da família, né? Agora a gente com 2 crianças, 2 filhos, tem um monte de questão que eu não sei o que fazer. Depois eu vou orar, não tem resposta, a gente liga para a Natasha. Natasha, você que estudou para isso, ensina a gente. Ela vem aqui, ensina. Na prática, né? Literalmente, ela vem... Estou salvando o contato dela aqui. Não entendi. Acabei de adicionar aqui também. Ela é fera, e cobra baratinho, parcela em 10 vezes no cartão, sem juros. Pô, em 10 vezes, então não é barato não, hein? Tem que ter. Galera, assim, eu acho que foi bem claro aí. Sidão, mais uma vez, eu agradeço você pela disposição, a Raquel. Vocês são bênção na minha vida aí. Vocês não têm noção do quão feliz eu sou em poder dizer que eu sou amigo de vocês. Hoje essa tarde, para mim, foi muito produtiva. Anotei, tá tudo no meu caderno aqui. Depois eu vou... Tá tudo no meu caderninho aqui, ó. Vocês não entenderam a letra, mas tá tudo aqui. Depois eu vou ler de novo. Vou procurar ler esses livros aí que vocês me indicaram. Vocês são bênçãos. Vocês são uma referência para nós. E para nós encerrar, eu gostaria que vocês orassem por nós aí. Vocês liberassem uma palavra. Amém. Pai, nós somos gratos primeiramente ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem realmente, Pai, instituído um tempo sobre as igrejas neste momento tão específico que estamos passando, e sabemos, Pai, que como nós conversamos aqui, não importa qual é o problema que estejamos enfrentando, Pai, sabemos que o Senhor tem a resposta para tudo, Senhor. E o Senhor, na sua multiforme graça, venha mesmo nos usar, Deus. Aleluia. Nos usar, ó Deus, de uma maneira específica na nossa liderança, na nossa amizade, obrigado, Senhor, Deus. Na nossa igreja, Deus. Nós abençoamos agora, Pai, cada um daqueles que estão participando aqui. Verdade. Sabemos que o Senhor tem algo muito poderoso para agir neste tempo, nesta área emocional, através da vida de cada um que esteve aqui neste momento. Obrigado pela vida do Jones, obrigado, Senhor, pela Zoe,
Sabemos que o Senhor tem ali naquela cidade de Laranjeiras feito algo muito, muito poderoso e intenso. Aleluia. E pelo Brasil, Senhor, onde essa igreja alcança, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha nos trazer, Pai, realmente neste tempo, sabedoria, verdade, nos traga discernimento, amém. Nos dê, Senhor, as armas corretas, porque a tua palavra diz, as armas das nossas milícias, nossa, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para desfazer sofismas e quebrar toda fortaleza que intenta contra nós. Por isso, guarda nossa mente, guarda nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigadão mesmo, Sidão, Raquel, amo vocês. E obrigado aí, pessoal, que ficou. Só pedindo a permissão de vocês, a gente gravou aqui a reunião, eu posso liberar para outras pessoas assistir essa reunião? Com certeza, manda para a gente também. Com certeza, vou mandar sim a gravação. Deus abençoe, galera. Um abração. Beijo. Deus abençoe, né? Maria Fernanda, Natasha, Diego, Gabriela, Isabela, Luan, Reverendo, tchau, gente. Reverendo Bu, chega aqui. Manu, vai aparecer. Guilherme, a gente faz isso aqui.